noite aqui neste lugar, amém? Amém. A irmã, na hora que ela falou, eu já tomei a minha porção, né? Ela já pregou a palavra hoje, né? Aleluia! E nós que estivermos aqui na presença de Deus, nós estivermos atentos, nós sabemos que o Senhor, Ele fala conosco, né? Verdade. Nos mínimos Glória a detalhes. Deus. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Santo, Senhor. santo é o nome do Senhor. Versículo 1 em diante, amém? Amém. Livro de Lucas, capítulo 4. Glória a Deus. Do versículo 1 em diante. Santo, santo é o nome do Senhor, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Aleluia. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhes respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, Aleluia. porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardarem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma Aleluia, pedra. Jesus. Glória a E Deus. Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Pode se assentar, Amém, glorificando o nome do Jesus. Glória a Senhor. Deus. O Senhor, Ele é Glória a digno de Deus. toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Sim, meu Deus. Igreja do Senhor, nós somos conhecedores. Esse livro de Lucas nós conhecemos, né? O livro de Lucas. Sabemos que o livro de Lucas, ele vai falar conosco a todo tempo. O livro de Lucas, ele vem de encontro com a salvação em Jesus. Nós viemos dizer também que Jesus, neste livro, ele andava com os humildes, ele andava com os simples, ele andava com os pobres, ele andava com aqueles que eram desprezados pela sociedade. Então quer dizer que Jesus, ele não faz exceção de pessoas. Aleluia. Jesus, ele está no meio de nós. Ele prega para os grandes, ele pregava para os pequenos, ele evangelizava com a autoridade do nosso Deus Pai. Então, através desse livro, nós aprendemos uma lição. Porque Jesus, ele também foi tentado, presidido pelo diabo. Nós hoje somos também tentados todos os dias. Mas Jesus, ele era poderoso. Jesus, ele é cheio do Espírito Santo. Ele era o verdadeiro Espírito Santo. Jesus, ele era Deus.
foi tentado pelo diabo. Aleluia. O diabo tentou ele. Falou para ele, né? Nem só quando ele falou assim, transforma esta pedra em pão. Aí Jesus foi tão sábio que falou para ele assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Por que o diabo tentou ele desta forma? Porque Jesus, ele estava 40 dias e 40 noites jejuando e orando. Então, essa palavra vem para nós, a nós entender que nós precisamos jejuar, que nós precisamos orar, e mesmo orando e jejuando, nós somos tentados. Porque o inimigo da nossa alma, o diabo, Satanás, ele é a própria tentação. É igual vocês foram pregar, evangelizar, o jovem aceitou Jesus, falou que vinha na casa dele hoje, vinha na casa do pai, que era hoje, vinha na igreja, acabou não vindo, porque grande é a prova daquele que aceita e deixa a palavra entrar no seu coração. Se nós não tivermos uma atitude, se nós não tivermos uma decisão, se nós não tivermos em jejum e oração, nós também não conseguimos estar na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Porque a oração, ela vai nos ensinar a ter mais intimidade com o Senhor. Quanto mais oração, mais íntimo nós somos do Senhor. Se nós jejuarmos, todo o mal, toda potestade espiritual, porque quando nós falamos de Jesus, vai estar uma briga aqui, ó, no reino celestial. É muita potestade espiritual, é muita briga, é muita guerra. Os anjos do Senhor estão guerreando ao nosso favor. Enquanto o inimigo, Satanás, ele também tem os anjos dele, que também briga ali para tirar eu e você da presença do Senhor. Aleluia, Deus. O jovem ouviu a palavra, a semente foi lançada. Não fique triste, que a semente foi lançada. E eu creio que quem vai dar o crescimento vai ser Deus. Então, por isso que nós temos que lançar a palavra de Deus. Nós temos que lançar a sementinha que o Senhor tem nos ensinado a lançar, para que muitas outras pessoas venham estar na presença do Senhor. E através dessa palavra nós sabemos que não foi fácil. Jesus espiritual, Jesus, ele curava, Jesus, ele fazia milagre, Jesus, ele pregava em parábolas, Jesus, ele fazia milagres e maravilhas. E ele também, quando ele passou pela terra, em carne, em homem, ele também foi tentado. É o que nós acabamos de ver agora aqui nessa Bíblia Sagrada. Então eu e você também temos, se eu e você somos semelhantes de Deus, nós também temos que tomar essa ação de Jesus na nossa vida, que é orar, que é jejuar, que é vigiar, para que nós podemos manter de pé. E nós que somos cristãos, nós precisamos ser diferentes. Ser diferente na presença de Deus. Por quê? Porque quando nós andarmos pela rua, quando nós for evangelizar, quando nós for propagar o evangelho do Senhor, as pessoas e ali vai o jovem com o poder de Deus cheio da presença. Ali vai
jovem, ali vai o presbítero, ali vai os pastores, ali estão os obreiros cheios da presença do Senhor. Aleluia, Deus. E também, com essa palavra, vem eu e você a entender que nós não podemos apontar aqueles que estão caídos, aqueles que estão afastados da presença de Deus, porque nós sabemos que não é fácil. Aleluia. E falar que o Evangelho é cheio de facilidade, eu não creio que é assim. Eu não creio que o Evangelho é cheio de facilidade. Mas eu creio num Evangelho cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu creio num Evangelho cheio da glória do Senhor, cheio da palavra, cheio da exortação, cheio do entendimento, do ensinamento da palavra de Deus, para que nós podemos estar firmes na presença de Deus. Porque manjares não é fácil, tem todo dia. Os jovens, eu falo jovens por quê? Porque lá fora os manjares estão cheios, os pratos, a bandeja que o inimigo prepara é muitas, e não é coisa ruim, são coisas boas. O inimigo, ele não prepara pratos ruins. O inimigo, ele sabe do que você gosta. O inimigo, ele sabe da tua fraqueza. O inimigo, ele sabe aonde você pode vacilar os teus pés. Então ele fica tentando, tentando, tentando. E ele não vai tentar aqueles que estão lá fora, que a gente vê que Satanás está usando, que Satanás está tendo poder sobre aquela vida. Ele não vai tentar e oferecer nada para aqueles, porque aqueles que estão lá fora, eles já sabem que é dele, que está no poder dele, que está na mão dele, mas até Jesus chegar, entrar e fazer a obra. Aleluia, Deus. Mas eles estão furiosos. É comigo, é com você que jejua, é de você, meu jovem que está aí no som, é você que está abrindo o culto, é o presbítero Luciano que está direcionando juntamente com a sua esposa essa obra. O inimigo, ele vai tentar, é com essas pessoas. Glória a Deus. É comigo, é com você. Porque eu e você não é super crente. Nós temos as nossas fraquezas. Nós somos umas pessoas que nós somos, assim, ilimitadas pelas coisas. Então, quando chega pratos, quando chega manjares, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter sabedoria. Nós temos que fazer igual Jesus fez. Jejuar, orar, buscar o Senhor, consagrar a nossa vida, para que esse mal saia, para que esse mal não se aproxima perto de nós. Então nós precisamos estar revestido da glória de Deus. E quanto mais nós orarmos, quanto mais nós jejuarmos, Satanás, ele cai fora da nossa vida. Igual aqui, eu acho tão engraçado que a palavra de Deus no último capítulo aqui 13 vai falar, e acabando o diabo toda a tentação, ele tentou, hein? Quantas vezes ele não tenta nós? Todo dia, é todo momento. É quando nós abrimos o celular, é quando às vezes você abre o celular para meditar na palavra, aí já vem outro tipo de mensagem, vem outro tipo
nosso foco. Tira o nosso foco daquilo que nós vamos buscar para Deus. E mais que depressa, ai, deixa eu ver isso aqui. Nossa, deixa eu ver essa notícia aqui. E você deixa as coisas de Deus em segundo plano. Porque ele, acabando o diabo, toda a tentação, ausentou-se de Jesus. Você viu que Jesus, todo momento, ele teve a sabedoria divina para poder colocar o diabo por terra. Aleluia. Ele insistiu tanto para Jesus e ainda falou: tá vendo esse reino todo, tudo isso aqui, eu vou te dar para você me servir. Mas mal sabia o diabo que ele estava falando com o dono de tudo isso. Aleluia, Jesus. Ele estava falando com Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ele não foi tentado em nenhum momento. Foi tentado? Foi. Mas ele, não, os irmãos missionários, dirigentes da obra de Deus, caíram em tentação e deixou a igreja e de propagar o evangelho do Senhor. É muitas pessoas, minha irmã, que caem na tentação. É muitas pessoas no altar e no púlpito pregando o evangelho do Senhor, mas em fornicação, em adultério, em rebeldia, Aleluia. dando mau exemplo e sendo usado pelo diabo. Porque por Deus não é. Eu sinto muito em dizer que por Deus não é. Porque quando nós somos usados por Deus, quando Deus dá essa direção para nós, ser usado por Ele na obra dEle, em tudo aquilo que Ele for colocar nas nossas mãos para fazer, nós temos que fazer embaixo de jejum, de oração, de intimidade com o Senhor. A obra de Deus não é de qualquer maneira. A obra de Deus não é de qualquer jeito. Nós não podemos envergonhar o evangelho do Senhor. Porque que tem muito descrente por aí. Por que está difícil hoje evangelizar? Porque as pessoas que estão dentro da igreja dizendo que é crente e dando mau testemunho lá fora. Aleluia, Jesus. E o amor está esfriando dentro da igreja. É igual a irmã falou, era para a igreja estar cheia. Aleluia. Era para estar lotada de pessoas querendo, no interesse de ouvir a palavra de Deus. Porque as pessoas, quando elas olham para o evangelho, ela não vai olhar o evangelho como Deus está, te transformando, que Deus tem algo grande para a tua vida, que Deus, Ele vai fazer algo sobrenatural, que Deus tem uma cura para derramar na tua vida ou na tua família. As pessoas não estão vendo Jesus desta maneira. As pessoas, muitos, estão vendo Jesus da forma que você apresenta fora da igreja. Porque pregar dentro da igreja é fácil. Aleluia, Jesus. Chegar aqui, pegar o microfone e vir aqui, tá tudo arrumadinho, tudo é fácil ministrar a palavra do Senhor. Mas você buscar a alma que está lá fora, que está lá no futuro, que está lá esquecida no mar do esquecimento, para você levar um pão, para você evangelizar, para você ir lá na casa, para você tirar daquele lugar que está. Ninguém quer. E nós somos testemunhos. Aleluia. Nós precisamos propagar o evangelho do Senhor. Nós precisamos ganhar alma para o reino do Senhor. Nós não estamos sendo semelhança de Cristo. Porque Cristo, onde Ele estava, era a multidão. Ele pregou
virtude. Glória, Jesus. Eu sei, de mim saiu virtude. Então você seja uma pessoa que esteja na faixa de oração. Hoje as pessoas não querem orar mais. Hoje as pessoas, elas querem um evangelho cheio de facilidade. Por quê, pastora? Você está falando isso porque Jesus, mesmo ele sabendo quem ele era, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele precisou jejuar como homem para deixar esse exemplo para mim e para você. E através desse exemplo, nós precisamos fazer aquilo que Deus deixou, aquilo que Deus Aleluia, deixou. Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Eu vejo as coisas muito mudadas no Evangelho. Quando a gente lê a palavra de Deus e a gente vai ministrar lá mesmo na minha casa, uma igreja, assim, um ponto de pregação, é 2 dias de culto que tem lá, a gente vê as pessoas, elas não querem mais adorar o Senhor, elas só querem as bênçãos que vêm do Senhor, mas não quer fazer nada para Deus mais, não quer zelar da obra, não quer zelar da cadeira, não quer zelar dos utensílios da casa do Senhor, não querem fazer mais nada. Antes, o povo de Deus até brigava para fazer alguma coisa, até para trazer o povo de água para o pregador. As pessoas, era aquele monte de gente que queria trazer. Era uma honra fazer isso, porque estava fazendo para Jesus e estava para fazer para um homem ou para uma mulher de Deus que está pregoando o Evangelho. Hoje ninguém quer mais. Esfriou de uma maneira que ninguém quer fazer mais nada. Servir o teu próximo é servir a Jesus, porque nós somos chamados de servos na palavra. É servo de Deus, ou servo, porque serve a Deus. Que nós temos que servir. Somos servos, nós temos que servir. E ninguém quer servir mais Jesus, mas quer as bênçãos de Jesus, mas quer um carro novo, mas quer uma moto nova, mas quer uma casa, quer uma conta bancária boa, quer um emprego bom, mas não quer fazer nada para Jesus. Ganha os 10%, não tem o salário, não devolve os 10% para a igreja. Porque eu não sei porque Deus está me direcionando a isso, mas precisa devolver, porque é para a obra de Deus, não é para o pastor, é para a obra. Aleluia. Se você faz, você está fazendo para Deus, você está entregando para a obra de Deus. Mas se os pastores estão fazendo, onde estão colocando, deixa ele com Deus, mas faz a tua parte para você ser abençoada, que o Senhor tem algo para você. Porque Jesus é maravilhoso. Amém. E nós sabemos que nós somos tentados todo momento. Todos os dias. Nós já temos que levantar e apresentar o nosso dia para o Senhor. Nós temos que apresentar a nossa casa. Nós temos que apresentar a nossa família. Nós temos que apresentar o nosso casamento, quem é casado. Nós temos os jovens que ainda buscam, né, um namoro, uma noiva, que já comece a orar para que seja da casa do Senhor. Não traz julgo desigual para dentro da tua casa, para dentro do teu ministério. Glória a Deus. Traz pessoas de Deus. Não procura pessoas do mundo. Aleluia. Não procura pessoas do mundo. Para você se casar, para você se relacionar, para você construir uma família, tem que ser pessoas da casa de Deus. Tem pessoas que é de oração. Tem pessoas que é quando
benção. Eu espero essa benção. Mas nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Porque no mundo que nós vivemos, tem muitos manjares. Tem muitas facilidades. É igual a irmã pregou. Ai, não tem nada a ver. Tem. Para o crente tem. Ah, será? Não tem será. Para Deus é sim ou não. Porque será tem uma palavra meio assim em cima do muro, né? O será parece que fica uma coisa duvidosa. E para Deus não tem dúvida. Aleluia. Para Deus não tem dúvida. Quando Deus fala, algo acontece. Alguma coisa acontece. Aleluia. Então nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que primeiramente de tudo vigiar. Vigiai e orar. E depois vem o jejum. Aleluia, Jesus. Para quando você quer mesmo que Deus vem quebrando aí as barreiras. Entra no jejum. Quando você quer resposta de algo, entra no jejum. Mas por que, pastora? Porque Deus quer algo mais profundo com você. Deus quer algo mais profundo conosco. Quando Ele coloca o nosso coração para jejuar, orar, é algo mais profundo. Se é na madrugada, levante, arrasteje. Se não dá para levantar, que está com muito sono, desperta. Porque Jesus está te chamando, Jesus quer falar com você, Jesus quer entregar algo para você. E muitas vezes a gente não consegue acordar, ou se acorda fica lá, rolando para um lado, para o outro. Já aconteceu comigo. Jesus querendo falar comigo, eu acordei, mas muito sono. Mas para você ver como que é. Quem disse que para você receber tua bênção, tua vitória é fácil? Não é não. Você vai acordar 3 horas da manhã, que é o melhor sono, e de repente você tem que levantar e ajoelhar e falar com Deus. Para nós não é fácil. Mas Jesus, Ele está te chamando, obedece. Porque a obediência, ela gera milagre. A obediência gera milagre. Igreja, o crente que não obedece a palavra do Senhor não tem milagre. A tua promessa fica retida no mundo espiritual. Você não consegue receber a tua bênção. Você mesmo acaba enrolando, tardando a tua bênção de chegar na tua mão. Aleluia. Vamos ser um crente obediente à palavra de Deus. Um crente voltado às coisas, à obra, à casa do Senhor. Fazendo aquilo que o Senhor quer, fazendo aquilo a qual o Senhor tem colocado um chamado na tua vida. Você não só é chamado, mas você é um escolhido. Você é uma escolhida de Deus. Aleluia, Jesus. Começa a zelar da obra de Deus. Eu não estou dizendo a obra física, tá? Que é a igreja, é as cadeiras, é os instrumentos. Isso aí nós temos que zelar mesmo. Mas eu estou falando do espiritual. Amém. Zelar com aquilo que o Senhor deu para você, te abençoou. Os dons de louvar, de tocar, faz o melhor, louva o melhor, toca o melhor, Aleluia. prega o melhor. Se for dom de interceder, joelha. Vai nas madrugadas, meia-noite, 6 da manhã. Vai por Aleluia, longe. Jesus. Zela daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se for para abrir o culto, faz o melhor. Jejua no
traficante, para o usuário. Fala de Jesus. Aleluia. Ah, pastora, se eu falar para Jesus, se eu falar para alguém lá no mercado, lá na rua, aí o Espírito Santo me tomar em mistério, aí eu vou envergonhar o Evangelho do Senhor. Não vai envergonhar, não. Aleluia. Oh, alabachurianda. Tem pessoas que estão deixando de propagar o Evangelho do Senhor. Então, pessoas que estão deixando passar despercebido aqueles que Jesus quer te usar para falar. Porque tem vergonha de entrar em mistério, tem vergonha de colocar a Bíblia debaixo do braço e ir lá pregoar a palavra de Deus. E agora eu digo, festa da carne, carnaval. Todo mundo sambou, todo mundo do mundo fez as melhores fantasias. Ninguém vergonhou de estar lá quase nude. Ninguém se vergonhou. Agora você vai ter vergonha de propagar o Evangelho do Senhor? O Evangelho do Senhor está morrendo. O Evangelho do Senhor nas pessoas, as pessoas estão morrendo, estão enfraquecendo, não quer mais falar sobre Jesus. Eu creio que quando a irmã iniciou o ministério dela, eu tenho certeza que ela era uma irmã fervorosa. É porque o tempo vai passando, mas ela está aqui hoje, ainda propagando o Evangelho do Senhor. Ela quase pregou a palavra do Senhor aqui. E nós jovens, mais jovens, não vou não. Hora dessa, pregar a palavra de Deus? Vou não. Aleluia, Jesus. E antigamente estavam olhando na igreja, estava lá com seus coquinhos, Satanás nem passava por perto. Se passava, as pessoas se manifestavam lá fora. Elas iam repreender os demônios lá fora das pessoas. Porque onde a igreja primitiva tinha o poder de Deus. Amém. Não que hoje não tenha, tem, mas está faltando nós buscar mais. Porque hoje nós não vimos milagres dentro dos templos. Hoje ninguém expulsa mais demônios. Os demônios ficam alojados nas pessoas dentro da igreja há 20 anos. Está ali. Aí tem um pastor de fora, o pregador, impõe a mão, vai orar, a mulher cai endemoniada. E está ali 20, 15 anos, dentro da igreja. Ei, se reveste do poder de Deus. Faz igual Jesus, jejua. Vamos seguir a Cristo. Não vamos seguir as pessoas do mundo, não. Vamos olhar para Cristo. Vamos ver Jesus, o que Ele fazia. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos entender mais o que o Senhor quer de mim e de você. Vamos jejuar. Aleluia, Jesus. Qual a missão? O culto começa, jovens, da nossa casa. Por que, pastor? Porque ali nós temos que ter o nosso cuidado de pregar o Evangelho para quem não é evangélico. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é os irmãos que não está na presença de Deus. Talvez você é o primeiro a estar na presença de Deus. E ali você tem que propagar, você tem que ser diferente. Você tem que segurar. Porque você não pode se igualar a eles. Você tem que ser diferente. Porque se você quer ver eles vindo para a igreja, transformado, liberto, você precisa ser um crente fiel. Um crente fiel. Não é assim, ué? Você quer que eu vou para a igreja? Você não estou vendo mudança em você? Eu não estou vendo mudança. Você está fazendo a mesma coisa que você fazia e está me chamando para ir na igreja? Eu não. Que igreja é essa? Que Jesus é esse que você serve? Que não transformou você, que não libertou você, que não lapidou você?
Porque tem processo. Tem processo, né, irmã? Para chegar onde Deus quer que nós chegamos, né? Aleluia. Os dons estão aí para Deus nos abençoar, agraciar. Mas quanto mais o dom é dado, mais é cobrado. Amém. Amém? Glória a Deus. Quanto mais é dado, Aleluia. mais é cobrado. E jejua, ore, não fica atento aos manjares. Que devido à pregação, a palavra de hoje, alaba, churianda, devido à palavra de hoje, Glória a Deus. vai vir tentação, aleluia, vai vir manjares. Fique atento, fique atento com a palavra de hoje. Diz não, porque você dizendo não para o homem, você está dizendo sim para Deus. Então você atenta à palavra do Senhor, porque o Senhor ele é fiel e poderoso, amém? Se coloca de pé esta noite. Glória a Deus. Eu quero estar orando por vocês. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei qual é o teu problema. Glória a Deus. Eu não sei qual é a aflição da tua alma. Eu não sei se você está sentindo ansioso, ansiosa aqui esta noite por algo. Mas eu creio que o Senhor ele vai trabalhar em você esta noite de uma forma especial. Porque o Senhor é poderoso e a oração do justo pode muito e tem seus Glória efeitos. a Deus. Se você quiser colocar as tuas mãos em posição, a tua casa, ao teu lar. Se você estiver enfermo, coloca a mão. Se você estiver precisando de algo da resposta do Senhor, coloca a mão na tua mente, no teu coração. Que eu creio nessa noite, através da oração, o Senhor vai estar alcançando, o Senhor vai estar fazendo, o Senhor vai estar alcançando presídios, o Senhor vai estar alcançando hospitais, o Senhor vai estar alcançando cadeias, o Senhor vai estar alcançando aquelas pessoas a qual estão evangelizados. Glória, 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 aleluia, santo, 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 santo,
Fica esta palavra esta noite. Amém, Jesus. Para você. Glória a Deus. Jesus, ele foi tentado. Mas, pastora, quem sou eu diante de Jesus? Você é filho de Deus. Amém. Vocês são servos. Nós somos filhos, filhas. Nós temos servos, servas do Senhor. E eu creio que quando nós servimos o Senhor com obediência e fidelidade, nenhuma tentação sobrerá cair sobre as nossas vidas, sobre aqueles a quem nós buscamos em oração. Toma posse desta palavra. Toma posse desta palavra. Porque o Senhor, ele é fiel e poderoso. Amém? E assim eu já agradeço a minha rica oportunidade, as palmas, louvo e agradeço o nome do Rei. Aleluia. Deus é fiel. Amém. Deus falou grandemente conosco nessa noite. Graças a Deus. Como eu sempre falo, agora é ir embora e obedecer. Certo? Porque muitas vezes temos costumes de ouvir e ir embora e nada aconteceu. Nós temos que ouvir a mensagem, colocar o nosso coração na Glória a Deus. Aleluia. Aí Deus age sobre nós agora. Amém. Fiel. Eu estou agradecendo a pastoria Omar, juntamente com o pastor Edivaldo. Que Deus continue abençoando vocês aqui nos ministérios. Aleluia. Abençoando vocês grandemente. Aleluia. Meus irmãos, sexta-feira, estaremos com mais um culto de adoração ao Senhor. Estará trazendo a palavra de Deus, pastor Grátis. Amém, pastor Grátis, para trazer a palavra do Senhor aqui. Na sexta-feira. Não falta. Traz mais um. Eu creio que Deus. Aleluia, Senhor. Livramento, resposta. Amém? Irmãos, hoje nós tivemos um dia corrido. Minha esposa, saímos, evangelizamos, fazemos as obras. Mas aqui nesse fala: quem trabalha é o Espírito. O Espírito. Aleluia, Os Senhor. irmãos servem Deus traz. Mas o importante é que estamos aqui. Estamos aqui, ouvimos a mensagem, sentimos a presença de Deus. Aleluia, E nós podemos se Glória a Deus. Era para você estar aqui ouvindo a mensagem. A mensagem foi direcionada para. Aleluia. Amém? Amém. Deus é fiel. Natiele, vem fazer a oração para nós nessa noite. Aleluia, Deus. E palmas. Glória a Deus.